Bem-vindos ao Carro Foguete. Eu acho que eu finalmente defini o nome desse quadro. Vocês falaram lá no outro vídeo, né, diversos nomes, bastante gente falou Carro Foguete, então eu acho que tem a ver com o canal, tem a ver aqui com a proposta de estar gravando dentro do carro, então acho que vai ser esse o nome aqui desse quadro. Mas enfim, sem mais delongas, vamos aos assuntos de hoje, que são dois. O primeiro é sobre pré-venda e o segundo é sobre a treta da Panini com o encadernado do Conan. Vou contar aqui mais um desdobramento dessa história que começou semana passada, se eu não me engano. Mas enfim, vou falar das pré-vendas primeiro, para já tirar isso do caminho, depois a gente fala da treta. Nas pré-vendas, nós temos 3 títulos bem interessantes que começaram a pré-venda hoje, entre hoje e ontem, se eu não me engano. Nós temos o Royal City, do Jeff Lemire, que, cara, parece bem legal. Isso aqui vai sair pela Intrínseca, é uma obra que é totalmente escrita e desenhada por ele. A arte é bem maneira, só que daquele jeito meio esquisito do Jeff Lemire. Enfim, estou empolgado para ler, mas eu só vou comprar isso aqui quando tiver com um bom desconto, porque eu achei o preço bem salgado pela quantidade de páginas. A segunda pré-venda é o Carnificina Total, que tem uma porrada de gente envolvida, uma saga da Marvel ali dos anos 90, talvez, eu não me lembro exatamente a data. Tem uma porrada de gente envolvida e acabou de passar um cara aqui atrás, ó, e eu lembrei de trancar a porta hoje, vocês não estão vendo, mas o pino tá baixado. Enfim, tava falando do Carnificina Total. E assim, é interessante aí para quem gosta do Homem-Aranha, mas não é uma saga muito bem falada. E por último nós temos o Lost Girls, do Alan Moore, que está sendo republicado aqui no Brasil e vai sair pela Mitos. Então eu vou deixar todos os links dessas pré-vendas ali embaixo, e o problema de gravar no carro são os carros passando. Enfim, vou deixar os links das pré-vendas ali embaixo, e se vocês quiserem ajudar o canal a crescer, comprem pelos meus links da Amazon, porque isso dá uma força tremenda e também ajuda no meu casamento. Enfim, gente, vamos falar agora então sobre a treta da Panini. Para quem não está sabendo, na semana passada a editora Pipoca Nanquim postou no seu canal no YouTube um vídeo falando do ônibus do Conan. Eles falaram todos os elogios que eles tinham que falar para a edição, mas também fizeram uma crítica sobre as mais de 60 páginas de conteúdo que não estavam traduzidas para o português, estavam em inglês. Desde então, a Panini vem dando diversas desculpas do motivo, né, deles terem deixado essas páginas em inglês. E ontem, na página lá do Facebook do Panini Comics Brasil, o próprio Publishing Manager ou gerente editorial da Panini da América Latina inteira se pronunciou a respeito disso. Eu vou deixar o post ali embaixo. Dentro desse post tem um comentário de um cara, e na resposta do comentário desse cara você vai encontrar essa fala do Publishing Manager da Panini. Se você quiser dar uma olhadinha, então o link está ali na descrição. E o que é interessante que esse cara falou? Não vou nem falar o nome dele aqui para não dar BO, hein? Ele falou assim, ó, que não houve erro nisso que eles fizeram. A Panini está falando que não houve erro. Está falando que foi, e eu cito aqui, uma escolha editorial precisa e criteriosa. Cara, não foi muito preciso nem criterioso. Eles falaram aqui, ó, que eles fizeram essa mesma decisão de não traduzir o material na Itália e na Alemanha, o que é verdade, e falou que isso não foi problema lá, falou que ninguém reclamou. Só que é interessante que o material em espanhol esse a Era Marvel, né, Conan, a Era Marvel, a publicação em espanhol, ela foi traduzida para o espanhol. Então, não faz sentido isso não ter sido traduzido para o português. Ele continua falando aqui, ó, que essas páginas elas não foram traduzidas porque elas são apenas imagens com legendas, elas não são páginas abertas. Páginas abertas seriam as páginas onde o texto e as imagens já vêm assim meio que separadas, você traduz o texto, monta ali no layout e faz o que você tem que fazer. Então ele está falando aqui que eram imagens e não essas páginas abertas, o que demonstra uma certa preguiça por parte do editorial da Panini. Tudo bem, as páginas elas não estão prontas ali para diagramação e para tradução, mas você contrate alguém que faça isso, né? Enfim, ele falou que não fazia sentido adaptar essas páginas, tanto aqui no idioma quanto no layout, porque são, e eu vou citar aqui de novo,
textos estritamente funcionais para lançamentos contingentes americanos e hoje obsoletos. Então ele falou, ele é italiano, esse cara, então algumas coisinhas do português dele ficam meio truncadas, tá? Então ele está falando aqui, nessa parte, que esses textos não fazem sentido de serem traduzidos porque eles são textos obsoletos e que faziam sentido na época da publicação. Mas a questão é a seguinte, se o texto é obsoleto, por que você colocou ele então nessa coleção? Se ele é um texto obsoleto que você não quer traduzir, não coloca no encadernado e, sei lá, coloca outro material no lugar. Tudo bem que isso aqui vem com o molde lá de fora já, a Panini não mexe tanto. Mas, mesmo assim, se é para ser uma escolha editorial precisa e criteriosa, que façam pelo menos a coisa certa, né? E daí ele continua falando aqui, ó, que alguns youtubers discordam, mas são apenas opiniões e não erros. Ele está falando aqui que o pessoal lá do Pipoca Nanquim, que ele chamou só de youtubers, deram a opinião, mas que isso aqui na verdade não era um erro da Panini. A verdade é que o Pipoca Nanquim é uma editora que é bicampeã do HQ Mix. As pessoas que fizeram a crítica não eram simplesmente youtubers, eles são editores, eles trabalham com isso, então eu acho que a crítica deles é bem válida. E aqui eu senti uma certa arrogância desse gerente aqui da Panini, porque ele quis meio que falar assim, ó, isso aí é de youtuber, então não leve em consideração. Só faltou ele escrever assim, ó, PS, youtuber nem a gente, entendeu? Então, galera, eu não sei, parece que quanto mais a Panini fala desse assunto, mais fica feio para eles essa questão. Minha voz está começando a falhar. Eu acho que um quadrinho com o preço de capa de R$ 249,90 poderia ter um cuidado maior. Aqui no Brasil, muita gente não fala em inglês, mas é muita gente. Assim, aqui no Brasil a gente tem problema de analfabetismo funcional, que muita gente nem conhece o português direito, assim, a parte mais formal. Então, trazer um material para o Brasil num preço elevadíssimo em inglês é bem complicado. Eu não ia trazer esse assunto aqui para o canal, porque quando ele surgiu, eu estava passando uns dias com a minha noiva, então eu não queria saber de treta, queria saber de relaxar lá com a minha digníssima. Mas daí esse assunto tá repercutindo até hoje e eu decidi fazer aqui um vídeo rapidinho para vocês a respeito disso. Enfim, contem ali embaixo qual que é a opinião de vocês sobre o encadernado do Conan, sobre essa não tradução de mais de 60 páginas e comentem aí o que vocês acharam da resposta desse editor, esse gerente, né, editorial da Panini, que inclusive vou deixar a resposta dele, tanto o post quanto as palavras assim citadas ali na descrição. Enfim, gente, eu acho que é isso. Agora eu vou almoçar e acho que é isso mesmo. Enfim, esse aqui foi um carro foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.